O processo de transição planetária vem chegando ao seu ápice. A atual geração nunca viveu momentos tão intensos na humanidade, onde o mal parece muitas vezes sair de seus esconderijos e se espalhar pelo globo, tentando milhões de pessoas. As maiores atrocidades humanas são acompanhadas na mídia, com talvez menos espanto do que naturalidade. Crimes contra a vida, ofensas gravíssimas contra as crianças, rituais de magia negra, perpetrados por pessoas de elite, tráfico sexual, tráfico de drogas, tráfico de órgãos, corrupção descontrolada, perseguição aos direitos de ter sua própria fé e muito mais. Tudo acontecendo ao mesmo tempo e podendo ser acompanhado por nossos próprios celulares todos os dias. Mas o que as pessoas não enxergam no meio desta aparente situação de caos é que uma luz maior está por trás de toda essa movimentação e que uma verdadeira guerra espiritual já se iniciou para começar a limpar todo o orbe terrestre. Olá, meu nome é Daniel Kaltenbach. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Despertando Pessoas. Todas as semanas um encontro nosso sobre ciência, espiritualidade e despertar da consciência. Já aproveito aqui, peço para que você já deixe o seu like para que as nossas mensagens possam ser distribuídas para cada vez um número maior de pessoas e também subscreva-se no canal se você por acaso ainda não se subscreveu, porque assim você vai receber os nossos futuros conteúdos em primeira mão. E se você gosta de estudar assuntos sobre ciência, espiritualidade, despertar da consciência, expansão consciencial, venha estudar com a gente nos nossos grupos de WhatsApp. Para participar, basta acessar www.despertandopessoas.com/seguidores e você será muitíssimo bem-vindo. Hoje o nosso tema é um tema muito delicado. E eu falo delicado porque eu confesso que eu pensei muitas vezes em como eu apresentaria esse tema, em como colocar, como trazer esse tema, essa situação para vocês de uma maneira a não levar as pessoas para uma energia negativa. Ao contrário, para manter todos nós onde nós devemos estar, do lado positivo, com uma energia positiva, com amor no coração, com esperança, com fé, com determinação, com a certeza de que tudo vai ser mudado. Há uma grande responsabilidade em tudo que a gente fala e tudo que a gente faz, principalmente quando nós estamos falando aqui num canal no YouTube para milhares de pessoas, pessoas das mais diversas, que vão receber várias dessas informações de formas diferentes. Porque cada um de nós tem as suas próprias crenças, cada um de nós tem a sua própria forma de ver a vida. E muitas vezes a gente acaba recebendo as informações aqui dentro de nós de formas diferentes. Porque pelos meus conhecimentos eu entendo uma coisa de um jeito e outro entende de outra. Mas acontece que às vezes nós precisamos ser certeiros na mensagem. Nós precisamos ser certeiros que por mais diferenças que existam entre as pessoas, nós vamos falar hoje de duas grandes forças. Nós vamos falar de uma força do amor incondicional e vamos falar de uma força ainda muito forte também, mas que provém da ausência desse amor incondicional. Uma força que age e que ganha poder dentro do nosso ego, a partir dos nossos desejos, das nossas paixões, da nossa própria ignorância humana. E muitas vezes ela transforma as palavras, as formas, para que a gente interprete de uma maneira X que acaba energizando ainda mais este outro lado. Vejam bem, gente, nós estamos francamente no meio de uma transição planetária. Uma transição planetária
que tem nesse momento um objetivo muito importante, que é o objetivo de trazer o próprio planeta, o orbe terrestre, de uma frequência mais densa para uma frequência mais sutil, para uma frequência mais ampla, para uma frequência de mais amor. Não significa que o planeta Terra vai virar um paraíso da noite para o dia, não. Mas significa sim que muito do que nós estamos falando hoje, de toda uma força muito grande que existe nesse planeta ainda, uma força, né, que a gente pode chamar de maligna, mas que é ruim chamar de maligno, porque o mal não existe. E é por isso que eu disse para vocês que essa palestra, né, de hoje, ela é difícil, porque nós vamos falar do mal, mas não devemos maldizer o mal, porque nós não devemos maldizer ninguém em nenhum momento. Tudo são momentos para cada consciência, para cada alma, para cada pessoa, para cada energia. Existe uma energia que ainda está vibrando numa densidade muito complicada, né? Ou seja, numa frequência muito baixa ainda. E ela precisa de mais amor, ela precisa de mais luz, ela precisa de mais conhecimento, para que ela possa se abrir, para que a gente possa vencê-la. E vencer ela em dois campos de batalha. Um campo de batalha que é importantíssimo, que é dentro de nós vamos falar disso. E um segundo campo de batalha que é fora, que é no orbe terrestre, que é na psicosfera que nós vivemos, que é influenciada por todos os nossos pensamentos e né, emoções internas, mas que se aproveita disso para manter um poder, para manter um controle. Essa transição planetária que nós estamos, ela visa, em última instância, mudar esse controle. E é um controle difícil, porque é um controle que escraviza a humanidade há milênios. Já milênios, desde que nós nos conhecemos nessa nossa nova humanidade, posterior a outras civilizações avançadas que existiram nesse planeta, essa nossa humanidade, essa nossa vez, nós vivemos sob a égide dessa força de uma maneira muito intensa. E mudar esse controle, mudar essa situação não é uma coisa simples. E nós vamos ver por quê. Então, quando nós falamos de uma transição planetária, é um processo para transformar o planeta Terra num orbe mais sutil, mais pleno. Uma coisa mais leve, onde os pensamentos, as energias, que nós vamos mencionar aqui hoje, que são ainda extremamente pesadas e que muitas vezes nós achamos que não fazem parte da nossa vida, mas fazem totalmente. E é isso que nós temos que tomar cuidado, não para ter medo, não, mas para tomar consciência e transformar para a luz. Então, nós vamos transformar esse planeta e junto com isso é necessária uma transformação de um poder instalado. O mal, eu vou falar de bem e mal hoje aqui, de uma forma maniqueísta, né? Como se fossem duas grandes forças opostas. Até o título aqui do nosso encontro de hoje, né? Fala dessa guerra entre o bem e o mal, mas é uma figuração. É uma figuração. Porque, de novo, então eu vou falar de bem ou mal para facilitar o entendimento. Mas, de novo, não vamos entender o mal como algo que deve ser guerreado, destruído. Não, o mal não deve ser destruído. Sobre o mal nós devemos instruir, colocar luz, transformar, ter paciência, mostrar. Porque este mal, que é a ausência de amor, ele vai começar também a se transformar e vai começar a ter cada vez mais amor. Todas as energias, todas as almas merecem, são dignas de passar por um processo de onde elas vêm desse suposto mal para esta luz. E nesse processo a gente passa por vários estágios. E é justo que a gente dê a chance de todos nós, inclusive nós e pessoas que vêm abaixo, passarem por momentos onde elas são más, por momentos onde elas estão vivendo uma outra energia, estão experimentando uma outra coisa. Mas nós não podemos deixar isso entrar dentro de nós. E neste momento de transição chega o momento de separar. Nós vamos ter um limiar
onde acima desse limiar, quem estiver na frequência acima desse limiar fica, quem estiver abaixo não fica mais. Mas nós não temos que pensar nessas pessoas abaixo para tentar expulsá-las, temos que tentar trazê-las. Quanto mais pessoas nós salvarmos, nós despertarmos neste processo que nós estamos passando, melhor para todos nós. Porque quando a gente fala dessa separação, essa separação é dolorida também, de certa maneira. Ela é mesmo para aqueles que ficam, mesmo para aqueles que têm uma frequência mais alta. Porque é uma separação. Nós começamos a viver em órbitas diferentes com essas pessoas que vão ficar embaixo. Significando o quê? Que são pessoas que vão para outros orbes, onde ainda rege muito fortemente o ego e essa maldade que nós estamos comentando. Onde elas ainda vão passar por problemas bastante sérios no sentido de um mundo primitivo. Um mundo muito mais primitivo, ainda sem nossa tecnologia, sem nosso conforto, sem água encanada. A gente já parou para pensar quantas coisas a gente adquiriu de conforto nesse planeta hoje? Mas viver no mundo primitivo, recomeçando ali na Idade das Cavernas, não é fácil para quem já passou por um planeta como o nosso, que tirando todo o mal que ainda existe nele, que nós vamos comentar, toda essa energia, é um planeta maravilhoso. É um planeta onde a natureza é fantástica, o ser humano é uma coisa linda, a família humana é uma coisa maravilhosa, é única, e nós estamos então trabalhando essa família a cada dia. Quando a gente separar isso tudo, vai haver separações, porque nós amamos também pessoas que não têm essa frequência ainda. Ou então, se a gente não tem essa frequência, amamos as pessoas que têm essa frequência. E essa separação é provisória. Mas tudo isso gera um monte de aprendizados. Então vamos lá, vamos começar a entrar mais profundamente nessa nossa guerra, por assim dizer, espiritual, nesse momento que nós estamos passando. Quando nós estamos em transição, é claro que o mal, ele está ciente da mudança. Quando eu falo mal, eu digo o comando desse mal. Porque, apesar da maldade advir de uma falta de evolução espiritual, como a gente falou, de uma carência de amor interno, né, dentro dos seus conhecimentos, etc., que geram essa maldade, maldade não é sinônimo de burrice. Nós podemos ver isso claramente no momento que nós estamos. Nós somos os seres humanos, né, nessa mistura nossa. Nós temos uma inteligência muito grande, uma tecnologia já mais desenvolvida, capaz de destruir o nosso planeta ou de salvar o nosso planeta em 5 minutos. Nós vamos salvar o nosso planeta se os políticos falarem, vamos salvar, o mês que vem está salvo. Se falarem, vamos destruir, o mês que vem está destruído. Então nós temos tecnologia para uma coisa ou para outra. Mas nós não temos ainda aquela moral, a moral interna de falar, vamos sim salvar. E vamos entender muito hoje por que não tem essa moral. Porque existe ainda essa força, essa energia toda que está girando aqui de uma maneira muito intensa, essa energia maligna. Mas nós temos sim a possibilidade de destruir ou não destruir. Quando a gente fala do mal, então nós percebemos que existe um mal que tem muita inteligência. Porque tem muitas almas, muitos espíritos que já viveram muitas vidas diferentes. Somaram assim uma sabedoria enorme, tecnologias, conhecimentos. É só olhar para a Terra. Mas não conseguiram entender ainda o amor. Ainda vivem dentro do ego. Então, todo mal, toda organização, se a gente olhar no plano físico ou no plano espiritual, nós vamos ver que no plano físico toda organização criminosa é inteligente. A gente pega qualquer país, pega o Brasil, pega os Estados Unidos, pega a China, pega a Alemanha, pega o que você quiser. Nós vamos perceber que nós temos o mal, temos corrupção, nós temos drogas, nós temos pedofilia, nós temos uma série de coisas em cada país. Só que essas energias todas, elas não são soltas, elas são organizadas. Elas têm pessoas que estão na justiça fazem parte, né, da magistratura, do STF, de cada país, né, de seus respectivos países,
fazem parte dos políticos, de muitos dos políticos, fazem parte de corporações de polícia, fazem parte, eu estou falando de alguns, né? Ou seja, estão ali. Então, quer dizer, o sistema, ele se organiza. Hoje vocês acham que o tráfico de drogas no Brasil, no Rio de Janeiro, etc., ele é o quê? Um monte de gente, né, que mora nas comunidades e sem instrução e que consegue esse poder todo? Não. Tem pessoas inteligentíssimas lá no meio, uma organização fantástica, que envolve políticos, que envolve empresários, que envolve uma série de pessoas que dá o poder para aquilo. E por isso que não acaba, movimenta bilhões de reais, trilhões de dólares no mundo e não acaba. Por quê? Porque existe inteligência. Porque o mal, ele se coloca inteligentemente. Não deixa o outro cair. Quando chega um político e fala, eu vou acabar com a corrupção, eu vou diminuir salários, eu vou abrir mão de ficar indo para hotéis 5 estrelas, andando de jatinho, o que acontece? O outro político fala, você está louco? E tentam derrubar, seja quem for. Por quê? Porque há uma instalação. Isso em qualquer sistema, em qualquer local. O que eu quero dizer, gente, é que tudo isso que eu falei, tá? Não existe apenas mal. E nós vamos falar muito disso hoje. Existe bem e mal em cada instituição dessa. Só que o mal está lá também. E o mal se organiza, o mal é inteligente. Ele tem capacidade intelectual. Então o mal também nos planos espirituais é a mesma coisa. Você tem organizações, você tem falanges, você tem controles de umbrais, você tem controles de situações, você tem controles de humanidade, você tem controles, você influencia no mundo material a música que vai ser tocada, a arte que vai acontecer, o que não vai acontecer, o tipo de política, acontecimentos materiais para que uma coisa aconteça ou outra, e daí vai. Então o mal é organizado. O mal, obviamente, está ciente dessa mudança, dessa transição planetária também. E está dentro da sua ignorância do amor, não de burrice, do amor, está em desespero. Por quê? Porque o mal, por que ele se organiza? Para manter os desejos do ego, manter o poder, manter a força, manter o controle de todos aqueles que estão dormindo, de todos aqueles que não acreditam em si próprios, de todos aqueles que não acreditam no amor, de todos aqueles que se deixam ser levados. E é muita gente. Por quê? Porque na família humana nós ainda estamos num estágio, nós acabamos de vir dos animais, nós somos ainda pequenos. Então nós nos deixamos levar com muita facilidade, E nós não devemos nos deixar levar. Nós temos que nos desenvolver internamente para que a gente saiba para onde queremos ir. Essa é a grande diferença. Quando o mal, ele entende que há um risco, há uma ameaça de uma transição, de um aumento de frequência, de um espalhar do amor incondicional pelo mundo, de pessoas despertando, de pessoas falando, não, chega desse controle, chega desta maneira de existir, de política, essa maneira social, essa maneira econômica, essa maneira financeira, chega, vamos mudar, porque a hora que o povo, que todo mundo começa a acordar e falar, vamos mudar, muda-se, não tem como segurar. A gente fica nesta escravidão enquanto nós não acreditamos em nós. Enquanto nós não acreditamos no amor. Enquanto nós acreditamos que de alguma maneira é o destino que faz pessoas passarem fome no mundo. É o destino que faz, nós temos que fazer com que crianças sejam traficadas. É o destino que faz essa corrupção exagerada. Que é o destino que decide que alguns líderes autoritários, absolutistas, ditatoriais, são deuses ainda, deuses que controlam toda uma população de milhões de pessoas que passam fome. Então tudo isso acontece porque está dentro de nós, está dentro da nossa imperfeição interna ainda. Este mal sabe que uma vez que esse povo desperte, essa massa, essa população desperte, quantos estão dormindo nesse planeta, gente? Mais de 90%, 95% da população. O que está dormindo? É estar ainda no sonho de Maia, no sonho da ilusão,
no sonho de que a vida é simplesmente trabalhar e pagar contas e se proteger e afastar o vizinho porque, né, o vizinho é o mal. E as pessoas estão vivendo nesse mundo pequeno, sem abrir os olhos para perceber que não, que nós estamos aqui não é para pagar contas, nós estamos aqui para desenvolver o nosso espírito, para crescer a nossa alma, para encontrar o amor, para perceber que nas outras pessoas nós encontramos parceiros e não inimigos, que nós encontramos pessoas que vão nos ajudar a galgar mais degraus, que nós vamos juntos com a tecnologia fazer maravilhas para o planeta, maravilhas para a humanidade, que nós vamos desenvolver espiritualmente a cada dia, que hoje quando a gente sai para trabalhar revoltados da vida, é porque nós estamos no jardim da infância sem perceber a importância do trabalho, reclamando do trabalho. Então a gente sofre para ir trabalhar porque a gente não percebe a grandeza que é servir, que é trabalhar, que é se entregar para uma comunidade, para ajudar os outros, para ajudar a sociedade. E isso tudo nós vamos começar a perceber. Mas enquanto a gente não percebe, a gente acha que tudo é o acaso, que tudo é pequeno, que minha vida, que eu sou vítima de tudo e que quem está lá em cima é porque está e eu não posso fazer nada e é o destino. Estamos dormindo. Continuaremos em sono profundo. E é o momento de acordar. A transição é o momento de acordar e este poder do mal, este poder maligno que existe, que controla hoje o nosso planeta na parte material e espiritual, sabe muito bem disso. E o que acontece? Quando eles sabem disso e sabem do risco das pessoas despertarem, começa a surgir um desespero. É um desespero natural. Então eles começam a trabalhar de uma forma mais intensa, como dizendo, não, aqui ninguém mexe, aqui ninguém mexe, aqui é meu, eu tomei, território meu. Então, em vez de colocar um cara armado na frente do morro ali para cuidar, coloca 5 de fuzil. E assim vai. Então ele vai começando a se proteger e a proteção dentro do ego muitas vezes é o ataque. Então começa a atacar e se proteger e começa a perder o controle. Começa a querer crescer demais. Começa de alguma maneira a exagerar. Vejam bem, tudo isso tem a ver com a transição planetária. Porque quanto mais essa força do mal começa a agir em desespero, com mais força, com menos discrição, porque eles querem se manter, quanto mais isso acontece, de fato, mais o mal aparece no mundo. Mais a gente vê aos nossos olhos as coisas que estão acontecendo. E mais a gente tem a sensação de que tudo está piorando muitas vezes. E de fato, em alguns aspectos o mundo hoje está muito mais perigoso do que estava. Poxa, eu lembro, né, década de 80, eu criança, eu ia pra rua, ia brincar na rua, ia jogar futebol na rua, em São Paulo. E aí o que acontece? A única regra era, não tinha celular, não tinha nada, a regra era volte antes de escurecer. Meus pais não sabiam onde eu estava o dia inteiro, eu voltava antes de escurecer e estava tudo bem. Hoje eu não consigo imaginar deixar meu filho na rua, imagina sem eu saber onde ele está e por aí porque... existem perigos que aumentaram, que cresceram. A gente fala assim, poxa, mas então está tudo piorando? Não, está acontecendo, é diferente, estamos num processo. Então esse mal ele vai aumentando, ele vai aparecendo, ele vai, parece que está em todo lugar, parece que está à nossa volta. Por quê? Porque ele vai querendo dominar o seu espaço, ele vai querendo controlar cada vez mais, num desespero. Esse é o primeiro aspecto em relação à transição planetária. Conforme ele vai querendo sair da toca, e a gente vai vendo ele em todo lugar, tem um efeito contrário. Tem um efeito que é bom, que é muito bom. E que, claro, que já é planejado pelas forças da luz. Pelas grandes forças da luz, que são quem verdadeiramente controlam todos os planetas e todos os universos. Porque quando a gente pega o mal ele tem um limite aqui de controle, um limite até onde ele vai. Daqui para frente ele não vai mais. A luz, ela vem lá do infinito e passa por todos os lugares, permitindo que o mal exista porque são pessoas, são entidades, consciências que precisam viver esse mal ainda para se despertarem, para acordarem, para perceberem. Então esse mal é importante para o desenvolvimento de cada um de nós. Ele tem que existir neste estágio de evolução.
Mas este mal chega no momento que ele quer controlar esta materialidade, controla de fato, porque é uma das experiências possíveis. Só que é lógico que quando chega um momento de uma determinação, como uma transição planetária vinda de uma ordem superior, eles não têm como segurar. Mas é claro que vão tentar segurar ao máximo, da forma como puderem segurar. Então, isso gera uma série de consequências. A primeira consequência é essa: o mal parece que está em todo lugar. Mas o que é bom nisso? Por que isso ajuda, de certa maneira, a transição planetária? Porque faz com que eu, você, todos nós, fiquemos mais sensibilizados. Porque enquanto o mal está mais escondido, não aparece tanto, né, tá ali, ele existe, sempre existiu. Na década de 80, quando eu estava, existia, mas estava lá mais, né, escondido, enfim, não aparecia a luz do dia, aproveitava a madrugada, sabe aquelas coisas? Mas agora não, é a qualquer momento, em qualquer instante, e nós estamos testemunhando isso. E aí o que acontece dentro de cada um de nós? Vem aqui uma coisa de dentro que fala: eu tenho que tomar uma decisão, eu tenho que tomar uma posição. Eu estou vendo isso acontecendo na minha frente e alguma coisa eu tenho que pensar sobre isso. É diferente de eu ficar escondido, de eu fingir que não é, porque às vezes a gente finge que não existe, né? Nesse momento que nós estamos passando, é quase impossível a gente fingir que não existe, não dá para fingir que não existe, está na nossa cara, aparecendo cada vez mais forte. Por quê? Justamente porque está chamando de dentro de cada um de nós, eu, você, todos nós, qual a sua posição? Como você vê isso? Como você enxerga? Porque para algumas pessoas que estão vendo tudo isso, estão vendo de uma forma positiva. Olha só, eu vou aproveitar, estou sem emprego, vou vender aqui uma droga, vou fazer alguma coisa ali, vou roubar alguma coisa ali. Ah, mas aparecer uma oportunidade, eu vou roubar dinheiro público, vou fazer corrupção, eu vou... Enfim, é um momento de muita oportunidade para muita gente que não está percebendo que nós estamos sendo testados mais do que nunca. É um teste definitivo. E as tentações estão na nossa frente, porque ao mesmo tempo que o mal vem, as tentações também vêm. De todas as ordens. De todas as ordens, tentações de prostituição, tentações de corrupção, tentações de criminalidade, tentações de tudo, porque elas estão do nosso lado. Um adolescente de hoje tem que tomar muito mais cuidado do que o passado, porque ainda formando na informação dos seus valores e tudo mais, ele está sujeito a infinitas coisas que estão com seus amigos, que estão no seu lado. Não é fácil, mas isso é uma honra para nós, que somos os obreiros da última hora. Nós, eu, você, todos nós, porque viemos encarnar aqui agora na transição, porque a gente acredita que nós podemos sim fazer uma transição positiva. Então vejam, quando tudo isso acontece ao nosso redor, nós somos tentados para o mal, porque é muito fácil fazer o mal. Passou a ser fácil, passou a ser uma coisa que é fácil, que todo mundo faz, ninguém é preso, eu vou ganhar uma vantagem. É muito fácil. É muito fácil hoje fazer o mal. Então a tentação é muito fácil, mas veja, estamos sendo testados. Assim como também, a hora que a gente vê tudo isso, é muito fácil, muito mais fácil eu ter que encarar e falar: eu não quero isso. E quando eu falo não quero isso, também o bem está me convidando. Está me convidando para falar sobre isso. Está me convidando a me posicionar. Está me convidando a realmente analisar melhor os meus votos, analisar melhor o que eu defendo, analisar melhor o que eu faço, quem eu sou, analisar melhor as minhas tentações, de quando eu tinha a tentação de roubar a caneta de cima da mesa do não sei quem que esqueceu lá. Tá fácil. Tudo, qualquer, da coisa pequena a grande. E eu começo a ter milhões de oportunidades por dia de fazer o bem, de pensar o bem, de optar pelo bem. Então vejam, nós estamos sendo testados e está neste teste havendo diariamente a separação do joio e do trigo. A separação do joio e do trigo está acontecendo diariamente neste teste que nós estamos sofrendo através desta guerra espiritual entre o bem e o mal causada pela transição planetária. Uma das várias consequências também disso tudo,
de fato de que está tudo acontecendo aqui ao nosso lado, muito perto, é que a gente vai vendo o mal se destacando e, por consequência, né, qual que é a reação quando o mal se destaca? É o bem se destacar da mesma maneira, porque o bem precisa se levantar com a mesma força, no mínimo. Então, você vai tendo a polarização. Vocês já perceberam como tudo está polarizado? Né? Como hoje, no mundo inteiro, no Brasil e no mundo inteiro, tudo polarizado. Então, você não pode falar de nada hoje. É o que eu falei para vocês, eu levei um tempão pensando em como vou transmitir tudo que eu quero transmitir para vocês hoje, sem que vocês comecem a me rotular, sem que comecem a falar, não, olha só, ele é isso, ele é aquilo, ele é aquele outro, ele defende isso, ele defende aquilo. Porque eu vou tentar explicar para vocês hoje que não tem nada a ver com isso. Isso faz parte dessa confusão, dessa guerra entre bem e mal, que acaba nos levando a rotular os outros. E nesse rotular do outro, a gente vê o outro como inimigo. E a gente está vendo muito amigo como inimigo. E isso tudo é obra desse mal. É obra dessa arte do maligno, deste momento em que nós estamos sendo testados. Então nós vamos falar sobre isso, para tomar cuidado, prestar atenção. Mas primeiro, percebam como tudo está polarizado. Por que está tão polarizado? Né? Nós, os outros, eles, nós, os outros. E nós, os outros, né? Assim, agora assim, dentro da própria família tem nós, os outros. Dentro do grupo de amigos tem nós, os outros. Dentro do grupo de colegas de trabalho tem nós, os outros. Nós estamos ficando loucos. Nós estamos sendo conduzidos à loucura. E aceitando isso. Temos que parar com isso. Nós temos que tomar nossa consciência de volta. Tomar nossa consciência de volta nessa transição, enchermos-nos de luz e colocar tudo no seu lugar certo. Com amor, com todo mundo que nós estamos falando aqui. Mas vamos por partes. Então está tudo polarizado, porque estamos recebendo doses mais fortes diárias de bem e de mal. De bem e de mal. Cada um, então, por si caindo nas suas tentações para o mal, ou então, né, aproveitando e fazendo grandes elevações para o bem. Mas o problema é que quando a gente sente essas energias polarizadas ao nosso redor, e quando nós sentimos ela e não estamos acordados, não estamos despertos, estamos dormindo muito fortemente ainda, nós acabamos não entendendo que uma coisa importantíssima, que todas as energias, tanto do bem quanto do mal, estão em todas as bandeiras que você queira levantar. Qualquer bandeira, qualquer partido político, qualquer bandeira, vou defender esse, vou defender aquele, vou defender aquele país, vou defender esse, vou... O que vocês quiserem levantar de bandeira, que vocês queiram levantar, porque de religião, essa religião, aquela religião, o bem e o mal estão dentro de todas. De todas. E a gente não enxerga isso. Por quê? Porque enquanto a gente está dormindo, a gente não despertou totalmente, a gente vai pegando bandeiras para defender, quando, na verdade, não deveremos defender bandeira nenhuma, porque estas bandeiras estão contaminadas. Contaminadas de quê? Muito positivamente da energia do bem, porque, afinal, por isso que eu estou comprando aquela bandeira, porque eu estou dizendo, olha, tem bem aqui dentro, está vendo como tem bem aqui dentro? Né? De amor incondicional. Só que ela também está contaminada de mal. Porque é isso que está acontecendo, a polarização, nós estamos em transição. Os bem e o mal estão ali, ó, em guerra, interligados o tempo todo em tudo que acontece. Então esse mal, essa ignorância, né, essa prevalência do ego, essa ignorância do amor incondicional, está presente também em quaisquer bandeiras que você queira levantar. De cada, né, seja um político, um partido político, uma ONG, uma organização mundial, uma empresa, países, opiniões das mais diversas. Dentro de cada uma tem alta voltagem de bem e de mal. Então, o que acontece? A massa, as pessoas, elas têm se agarrado no mundo inteiro a uma bandeira. Cada uma bandeira. Só que como é que você se agarra a uma bandeira e dá sua vida e briga com seu amigo porque você está levantando uma bandeira, se a sua bandeira também tem um mal incrustada nela? Então, é muito simples. Né? Se a gente for falar de Brasil hoje, que tem aí uma grande polarização política e tudo mais, gente,
Vamos parar de levantar bandeiras, porque o mal está em todas elas. O mal está em todas, e o bem está em todas elas. Eu estou mostrando isso porque, seja política, seja religião, seja o que for, nós estamos nos separando por causa desta energia do mal. Paremos de levantar bandeiras. Veja só, se eu entendo que eu peguei uma bandeira e eu vou defender essa bandeira cegamente, porque eu comprei essa bandeira, eu acredito nela. Eu vejo tantas pessoas aí que eu falo, gente, a pessoa não está conseguindo enxergar o problema da bandeira dela. Não está conseguindo, por mais óbvio que sejam os problemas da bandeira dela, e vocês sabem do que nós estamos falando. Por que não consegue enxergar? Porque defendeu a bandeira cegamente. E não consegue mais enxergar que nessa bandeira, nessa própria bandeira, há muita energia ruim também. E há muita coisa boa também. Só que se ela defende a bandeira, ela não consegue mais separar o bem do mal. E quando você não consegue separar mais o bem do mal, você indiretamente vai acabar ajudando também o mal, a destruição, a corrupção, a separação das pessoas, e vai acreditar que está fazendo algo bom, quando na verdade está fazendo algo ruim. Então, a decisão, ela não pode ser uma bandeira, mas sim no ato, na atitude, no viver de amor. O que nós temos que seguir é o viver de amor. É o amor, é a energia do amor. É a bússola, não tem que ser pela bandeira. A bússola tem que ser pelo amor. Se hoje a bandeira que eu defendo, por causa de uma bússola para o amor, é essa, e amanhã a bandeira mudar, porque a bandeira é feita de pessoas, amanhã ela muda, eu tenho que largar ela e continuar seguindo o amor. Não é a bandeira. Porque senão eu vou acabar fazendo coisas erradas. Quando eu sigo, não uma bandeira, mas eu sigo amor, eu sigo a construção, eu sigo a renovação positiva das coisas, eu sigo essa construção maior de amor, ao invés de optar pelo ego, pela satisfação dos prazeres, pelo interesse próprio. Porque olha a sua bandeira, por que você defende? Às vezes você está defendendo por interesses absolutamente egóicos e achando que você está defendendo uma coisa bonita. Tem que prestar atenção. Mas quando eu estiver fazendo isso, defendendo a destruição de coisas, a destruição de países, a destruição de poderes, a destruição de entidades, a separação de pessoas, o preconceito gratuito. Você já está, não, isso aqui é isso, aquele é aquele. Começa a falar que uma pessoa é assim, que uma pessoa é assada, que uma pessoa enfim. Não vou nem falar aqui, porque senão já começam, né? Por isso, porque é um preconceito gratuito. Mas vejam, se a gente quer optar por amor ou por desunião, essa tem que ser a nossa seta. Porque aqui nós vamos estar sim tomando uma opção consciente sobre que lado nós queremos estar nesse momento de transição planetária. Porque lembre-se, nós estamos sendo testados o tempo todo. E defender uma bandeira não resolve o nosso problema. Nós temos que ir além da bandeira. Nós temos que saber para que lado nós estamos indo. É para o lado da construção, do amor, da fraternidade, da união, da igualdade social, da justiça real. Se é isso, é uma coisa. Se é o contrário, é outra. Então, não são bandeiras, são energias que escolhemos e temos que tomar cuidado com a energia que a gente escolhe. Lembra do orai e vigiai? Um grande ensinamento do nosso mestre Jesus? Então ele falou orai e vigiai. Por quê? Porque presta atenção, mantenha a sua energia positiva, a sua energia voltada a essa frequência que a gente quer ter após a transição planetária positiva. Mas vigiai, presta atenção nos lobos vestidos de cordeiros, preste atenção no que te vendem, no que te falam. Preste atenção no que te falam, falando, vamos destruir alguém, porque precisa destruir essa pessoa. Para analisar a base disso, os porquês, as razões, o que realmente a pessoa faz ou deixa de fazer. E nós vamos acabar ouvindo então o nosso próprio coração. Porque é no nosso coração, é o amor que a gente encontra dentro dele, que nós vamos perceber quais bandeiras são mais relevantes ou não, e dentro de cada bandeira, o que eu vou defender, e a parte da própria bandeira que eu defendo que eu não concordo. Porque tem parte de cada bandeira que nós tenhamos que
a gente não concorda, mas temos que abrir o olho para falar, eu não concordo com esta parte da minha bandeira. O que importa é a parte dos atos reais de amor, de construir um mundo melhor, de dar infraestrutura, saneamento básico, água, esgoto, dignidade, respeito, justiça, paz. O mundo hoje está sendo destruído, tem sido destruído nos últimos milênios, por um fator principal: corrupção. Corrupção dentro de nós, individual e coletiva. A corrupção tem tirado toda a energia coletiva do coletivo e levado para uma minoria. Isso no mundo inteiro nos últimos milênios. Não estou falando de uma situação agora, de um local, né, específica, de hoje, de um país. Não. No mundo inteiro há milênios. Por quê? Porque nós estamos vivendo no ego. Então todos aqueles que assumem o poder acabam pensando em si próprios. Tanto faz se é um poder de imperador, capitalista, socialista, enfim, quem está no poder acaba pensando em si próprio, desviando a energia, a riqueza. O que é dinheiro? O que é isso? É energia. Desviando isso para uma pequena elite e deixando o resto sem. Porque é a culpa da elite? Não, é a culpa nossa, a culpa da humanidade. Porque, de novo, se nós tivermos a sorte hoje de estar na elite ou de ter uma chance de fazer corrupção, faremos ou não faremos? Aqui é que nós temos que tomar cuidado com as nossas tentações. Então, muitas pessoas proeminentes, de poder imenso, incluindo presidentes, políticos de alto escalão do mundo inteiro, empresários, pessoas famosas, estão há muito tempo cultuando energias ruins, trevosas, densas, e arregimentando mais e mais pessoas, trazendo elas pela luxúria, pela oferta de poder, pela oferta de dinheiro, implantando nelas o medo e trazendo pelo medo, e assim o mundo tem girado. São pessoas que hoje estão na nossa sociedade, muitas delas acima de qualquer suspeita. Controlam o mundo, patrocinam todo esse mal. Vamos falar um pouquinho, só para a gente pegar um exemplo que está muito forte, que mostra essa guerra entre o bem e o mal nessa transição planetária também de uma forma muito clara, e que também é um assunto que está aí na mídia, que é a questão da Operação Storm, ou Operação Tempestade. Eu não vou entrar em detalhes dela por vários motivos hoje, mas vamos pincelar sim. Vamos pincelar porque ela ilustra muito bem tudo que nós estamos falando. Nós temos um poder. Você sabia que só aqui nos Estados Unidos, né, eu estou aqui na Flórida, nos Estados Unidos, desaparecem por ano mais de 600 mil crianças? Que no Brasil desaparecem todo ano outras centenas de milhares de crianças. E assim no mundo inteiro. Então vamos lá. O que eu vou começar a falar aqui agora, de novo, eu não quero de forma alguma levar para as pessoas aquela imagem negativa. Então quando eu falo que desaparecem crianças e vamos falar um pouquinho do que acontece, não devemos guardar, e eu não vou me aprofundar por causa disso. Toda imagem negativa é negativa, todo pensamento negativo é negativo. Mas é importante ter consciência sobre o que está acontecendo para que a gente perceba a engrenagem que nós estamos e possamos assim, de forma livre, optar pela energia do amor incondicional, levantarmos a nossa energia individual, a energia da humanidade em si, para que a gente salve, que a gente traga, que a gente consiga, né, fazer essa transição com a maior energia possível, do maior número de pessoas possível. Então nós temos que ter consciência de algumas coisas, consciência de verdade. Isso aqui é só um exemplo. A Operação Storm é um exemplo que eu vou mencionar, que tem a ver com esse desaparecimento de crianças, milhares, milhões de crianças todos os anos no mundo inteiro. Vejam só, então essas crianças desaparecem. E grande parte delas não são mais encontradas. Não são mais encontradas, somem, desaparecem. Para onde vão? Para onde vão essas crianças todas? E por que na mídia não se fala tanto? A gente fala de pessoas que morreram com Covid
E a gente, né, no mundo inteiro, o mundo inteiro falando disso, e a gente não fala de milhões de crianças que desaparecem todo ano. Porque se a gente falasse, tivesse na mídia, e aqui entra a Operação Storm, que começou a trazer isso para o conhecimento, para a mídia, enfim, vamos chegar lá. Mas quando a gente fala e a gente conhece, a gente começa a lutar contra, começa a achar responsáveis, começa a destruir uma... Lembra que eu falei para você? O mal ele se organiza inteligentemente. Tem uma organização inteligente, muito inteligente armada do mal que está trabalhando nisso. E só eu conhecendo isso e começando a ter essa ciência que eu começo a destruir essa organização criminosa. Por isso a importância de falar. Mas por que não se falou antes da Operação Storm, que começou agora? Falava assim, de forma geral, mas não como se está falando hoje por muito tempo. Por causa desta força maligna que estava no controle disso tudo. Simplesmente por causa disso. Como eu falei, quem está no controle disso tudo? Pessoas acima de qualquer suspeita que controlam o mundo material, levados pela força do mundo espiritual. Então, de novo, são os maiores, não estou falando de todos, tá? São as pessoas que organizaram isso, são os maiores níveis políticos do mundo. Empresários trilhardários. Atores de Hollywood, os mais famosos possíveis. Responsáveis pela justiça de muitos países, pela polícia de muitos países. Então, como é que você desestrutura isso? É muito difícil, porque é uma organização muito grande. Vamos entender como é que isso acontece, porque é exatamente isso que tem que começar a ser desmontado, não só nesse aspecto que nós vamos falar hoje, como em vários outros no mundo, na transição planetária. E essa luz vai começar a desmontar tudo isso. E aí, essas trevas todas vão perdendo lugar. Enfim, mas vamos lá. Então, para onde vão essas crianças todas aqui nesse caso? Para um mercado trilhardário, que movimenta trilhões de dólares por ano. Como que eu movimento trilhões de dólares por ano com crianças, com desaparecimento de crianças? Pois é o chamado tráfico de pessoas, tráfico humano. E eu vou falar, de novo, de forma leve e rápida, porque eu não quero focar no mal, não quero ninguém pensando nisso. Ao contrário, vamos pensar na luz e resolver isso. Mas, então não é para assustar ninguém, mas que não é o nosso interesse, mesmo o interesse nem do canal, mas que tenhamos ciência e possamos agir com nossas atitudes de amor, com nossos pensamentos positivos, com a nossa oração, com nosso movimento, né, e nossa não submissão a tudo isso, porque o trabalho da luz maior está sendo feita. Está sendo feita e está limpando. Então vamos participar dessa limpeza maravilhosa, tendo consciência disso. Muitos bebês, e de novo, quem quiser detalhes sobre tudo isso vai achar um monte na internet, detalhes dos mais terríveis possíveis, né? Para entender. Mas o fato é, entre esses milhares de crianças estão crianças e bebês. Inúmeros, a maior parte, para fins de pedofilia. Ou seja, estupro, maldade plena a crianças e inclusive bebês. Bebês que morrem depois de serem abusados. Porque, óbvio, não tem como. Em seguida, então, mas isso aqui são pessoas doentes. Aí você fala assim, mas são pessoas doentes, deve ser uma e outra. Não, é o que eu falei. São pessoas de todas as classes sociais. Tudo isso aqui é mantido por estruturas de pessoas extremamente ricas e poderosas. Então não é uma coisa pequena. Por quê? Porque existe uma doença. Existe um desejo egóico que vai acima da vida da criança, do amor da família daquela criança e de tudo mais. E que gera um mercado de venda dessas crianças. Algumas chegam a morrer. Tudo é filmado, porque não é só o ato, não é só praticar o ato, é filmagem. Então, os filmes de pedofilia que rodam por aí, inclusive na Dark Web, vários filmes são vendidos por 30, 40 mil reais. É uma doença, é uma coisa seríssima. Muitas dessas crianças ainda são escravizadas, principalmente muitas vezes escravização sexual. São abandonadas depois,
são assassinadas e assim por diante. Junto com isso tudo, existe um outro movimento que é o tráfico de extração de órgãos. Isso tudo existe, acontece. Então, gente, eu não vou mais nem me aprofundar nisso, só vou falar mais uma coisa, a extração de órgãos e, por fim, a magia negra. A magia negra alimentando também numa conexão entre o plano espiritual e o plano material, a energia de bebês, de crianças desesperadas que vão para a pessoa física manter, até muitas pessoas mais jovens, mais renovadas, enfim, né, que seja com uma questão, não vou entrar em detalhes, mas para o objetivo de se manter com fama e beleza, e outras pessoas em juventude, né, fama, beleza, juventude, e no plano espiritual, toda uma energia fortíssima ectoplasmática que é tirada disso tudo e que alimenta a grossas camadas do mal. Enfim, eu só mencionei tudo isso para a gente ter ideia que isso é uma das coisas que está acontecendo no mundo. Controlada por quem? Por organizações criminosas que você nem desconfia. Então, se você for ver hoje, você vai ver, você pega lá as ilhas de Jeffrey Epstein, né? Que todo mundo está vendo a Operação Storm. A Operação Storm ela começou então a quebrar isso, começou a investigar, a ir atrás de grandes políticos, ir atrás de grandes atores e atrizes, ir atrás de grandes empresários, ir atrás de pessoas riquíssimas, ir atrás de pessoas da polícia, ir atrás de reis, né, de reis e príncipes, e daí vai. E daí vai. Veja só, a luz começa a trabalhar, porque isso tudo existe já há décadas, mas não era nem mencionado. Mas nesse momento de transição não dá mais para ninguém ficar em cima do muro. Então as coisas começam a aparecer. Todos esses esquemas aparecem, estão aqui na nossa cara, na nossa frente, no nosso celular. Nós temos que saber se nós caímos na tentação de falar, pô, isso aqui é bacana, que legal, é fácil. Ou falar, não, isso aqui eu não quero para o meu planeta, eu não quero para o meu mundo, eu não quero para a minha vida, eu não quero para a vida dos meus familiares, eu não quero para ninguém. Essa tem que ser as nossas decisões. Está sendo separado o joio do trigo, estamos sendo testados. E ao mesmo tempo a luz está destruindo, Como é que ela destrói? Porque não é que ela vai acabar com tudo isso. A Operação Storm não tem condições de acabar com tudo isso. Mas tem condições sim de começar a destruir. Porque começa a vir a luz. Eu tenho que pensar sobre isso, você tem que pensar sobre isso. Nós temos que ficar atentos. Nós temos que começar a ver e começar a exigir providência dos políticos, da polícia e assim por diante. Que está acontecendo hoje. Então, quando eu falo de Jeffrey Epstein, né, que acabou se suicidando, né, na própria prisão, agora recentemente, literalmente uma queima de arquivo, uma pessoa que integrava todo um esquema de pedofilia com presidentes de Estados Unidos, com presidentes do mundo inteiro, enfim, uma série de pessoas enormes. Ele era apenas um. Então o que ele fazia? Ele atraía pessoas famosas e ricas, elas gostavam da pedofilia, com a escravização de crianças, e aí a coisa é crescendo, ele filmava todo mundo, se a pessoa saía da reta, ele chantageava, ó, tem filmagens suas ali e tal, e acabou, entendeu? E isso criava um poder enorme, eu falo, o mal ele se organiza. Mas enfim, Jeffrey Epstein era controlador de apenas um desses centros, um importantíssimo, que foi quebrado pela Operação Storm, mas tem vários outros. Vão ser quebrados? Vão. Estamos em transição, isso tudo vai acabar. Mas nós temos que saber que existe. Temos que olhar, temos que tomar a nossa posição individual, sair de cima do muro, sair da ignorância, sabe? Sair do dormir, do ficar dormindo enquanto o mundo gira. Porque uma pessoa dormindo não ajuda. Aliás, ela ajuda o mal. É por isso que o mal tende a fazer o quê? Fazer escolas ruins, diminuir o nível escolar, evitar a filosofia, o conhecimento de grandes filosofias, de grandes estudos, fazer a música ficar cada vez pior. Toda a parte cultural, toda a parte educacional, porque quanto mais simples forem as pessoas, quanto mais ignorantes no sentido da percepção da palavra, mais fácil o controle, porque é mais fácil elas dormirem. Mais fácil elas dormirem a vida inteira. Então, não vamos dormir. Nós precisamos saber que tem um mercado de órgãos
Riquíssimo, mercado trilhardário de órgãos, que tira órgãos desde essas crianças até adultos, que somem também, que desaparecem. Mas aí, nós temos que ter a consciência do nosso lado, estamos sendo testados todo dia. Amanhã eu posso precisar de um órgão, de um coração, de um rim, de um pulmão. Você pode precisar, alguém pode precisar. E aí tem que vir na cabeça, sabendo que existe, você vai entrar na fila correta, real, oficial de órgãos. E pode ser que você morra no meio do caminho da fila, pode. Vamos esperar que não. Né? Por isso que é importante que as pessoas doem, né? Quando você coloquem como doadoras de órgãos, né? Para que os bancos tenham, né? Bancos de órgãos tenham sempre isso, é importante. Então, se Deus quiser, não. Mas, o que muitas pessoas fazem com dinheiro, e por isso que gera esse mercado, não, para mim não. Eu vou achar um órgão. Para o meu filho eu vou achar um órgão. Para o meu parente eu vou achar um órgão. E para salvar sua vida ou de sua família, paga fortunas por esse órgão. E inúmeras vezes indo fazer cirurgias em outros países onde você não tem a menor ideia de onde veio esse órgão. E como você não tem a menor ideia de onde veio esse órgão, você fala, não, esse órgão, não, isso aqui não é órgão de tráfico humano, de pessoas que foram mortas para extrair esse órgão. Não, esse órgão aqui é de alguém normal que morreu. Se fosse de alguém normal que morreu, não estaria sendo vendido pela fortuna que está sendo vendido e você não teria que estar indo para o país onde você está indo ter que fazer a cirurgia. Então, são detalhes, mas que a gente precisa começar a ter consciência para pensar no que estamos fazendo. O que nós estamos dando, ao que nós estamos dando poder, né? Então, por que esse mal todo acontece ainda hoje no mundo? Porque a humanidade ainda é escrava. Nós somos escravos ainda dessas forças malignas que nos dominam. Por quê? Porque nós somos escravos ainda dos desejos e prazeres do nosso ego. E porque estamos dormindo ao invés de despertar. Quando a gente fala da limpeza dos umbrais, né, os umbrais estão sendo limpos. Mas em que sentido? Todas as almas que estão no umbral, que estão em sofrimento, que estão em recuperação no umbral, estão tendo chance agora de encarnar na transição planetária para tentar dar um passo. E muitas delas têm muita ignorância ainda de luz. E isso faz com que esse mal aumente ainda no planeta e gere tudo isso que nós estamos falando agora, que gere esse aumento de mal, que a percepção seja maior, que a polarização seja maior e assim por diante. Então gera todo esse processo que nós estamos vivendo. É um processo difícil, sim. Nós estamos vivendo uma época complicada em vários aspectos, mas ao mesmo tempo uma época maravilhosa, uma época de uma oportunidade incrível, histórica, que nós estamos podendo participar de uma transição planetária. E mais do que isso, uma época em que nós estamos podendo nos despertar no momento correto para tomar as decisões corretas, para ajudar a luz, para ajudar o bem, para ajudar a transição, para ajudar a trazer o maior número de pessoas para o lado positivo, para que a transição ocorra com o maior sucesso possível. Isso tudo cabe a nós, cabe a cada um de nós. Então, nesse processo todo, a gente recebe muitas informações no dia a dia. É a guerra da informação que sempre existiu. As fake news. Né? Lembra do que se falavam sobre os falsos profetas no momento do Apocalipse? É isso. Muitos falsos profetas são fake news. São notícias que chegam até você, dizendo, olha, o caminho é este. Olha, aquela pessoa é do mal. Olha, não, aquele lá você tem que tirar lá do poder. Olha, isso aqui você tem que colocar. Olha, aquele lá você tem que apoiar. Aquele lá você tem que desapoiar. Tem muita coisa acontecendo. Só que acontece que, diante dos falsos profetas, como é que a gente resolve? Como é que a gente decide as coisas na vida? Orai e vigiai. Analise as informações que estão na sua frente. Não acredite em nada. Duvide de tudo. Duvide de tudo que está sendo dito aqui, em qualquer lugar. Analise. Analise usando o filtro do seu coração. Deixe o seu coração ser o grande filtro. Porque o seu coração vai saber separar o amor da separação. Em todas as situações. Você vai saber separar uma coisa da outra. Então vamos despertar. Vamos ajudar os outros a despertar. Vamos
fazer com que o mal desperte. Sabe por quê? Porque as pessoas que hoje estão levadas pelo mal, com toda essa movimentação que parece caótica, elas também estão despertando. Esse é o objetivo dessa luz, dos comandos, dos ascensionados, né, dos comandos galácticos, assim por diante. Essa é o grande objetivo. Tem muita gente despertando e vai despertar nesse momento, nesses próximos anos, nessa década, principalmente nessa década aqui, na próxima, é um boom. Mas por quê? Porque nós estamos sendo colocados frente a frente com o mal. Então nós estamos tendo que tomar decisões. Há muita gente que acha que está desperta, mas, de novo, não está olhando para dentro, ele não está escutando dentro do seu coração. Muitas vezes, elas acabam sem querer defendendo uma corrupção generalizada, defendendo a sexualidade infantil, a luxúria, desrespeitando as entidades familiares, tratando de uma forma extremamente descriminalizada praticamente de bandidos, de pessoas que estão trabalhando com pedofilia, de escravidão, de corrupção e mil coisas, porque estão preocupadas com o próprio umbigo. Ao mesmo tempo, nós temos Bíblias sendo queimadas, falando de religião, Bíblias sendo queimadas agora, né, saindo na internet por governadores, por ditadores, né, no comunismo chinês e assim por diante. E a pessoa fala assim, não, como é que você pode falar mal do comunismo chinês quando queima uma Bíblia? Né? Eu não tenho que falar bem, porque a Bíblia é mal, porque a religião é má. E a gente começa a montar para defender uma coisa que é absurda, que é você falar o seguinte, você não está dando o direito de optar pela sua fé, pela fé de alguém. E para você justificar que um governo chinês tem o direito de fazer isso, você começa a justificar que a Bíblia está errada, porque você não acredita na Bíblia, porque não é a sua fé. Então, realmente, você percebe, são mil pensamentos que o nosso ego entra para justificar o absurdo. O que não é injustificável, o que não tem justificativa. Agora, toda a China está errada? Não. O que está errado é uma elite absolutista de ateus. É um direito deles, mas tenham o direito deles. Não imponham as suas crenças para as outras pessoas, para bilhões de outras pessoas. E aí começa o erro. Por isso que eu digo, dentro de tudo tem o bem e o mal. Cada bandeira tem o bem e o mal. Vamos separar. Vamos começar a olhar o que é uma coisa e o que é outra coisa. A China tem pessoas maravilhosas. Maravilhosas. Eu já fui para lá. Mas a China tem, né, certas coisas, certas elites, certos egoísmos terríveis. E assim como tudo, como cada país. Então nós temos que saber separar o bem do mal. E esse mal todo que acaba aparecendo tem a ver com a misericórdia divina. Porque mesmo dentro das coletividades maléficas, esse sofrimento, essa coisa toda aparecendo, faz com que muitas pessoas que estavam cegas dentro disso tudo comecem também a despertar. Então chegou o nosso momento. Chegou o momento da gente realmente trabalhar menos o ego e mais a caridade e mais a fraternidade. Da gente saber que estamos sendo tratados por uma luz muito forte, mas que também essa luz toda que vai fazer sair vitoriosa uma transição planetária maravilhosa para esse planeta, não é que não vai permitir, porque é o livre-arbítrio, ou seja, não vai levar todo mundo. Né? Muitas pessoas que não atingirem isso vão continuar em planetas, em órbitas, que nem esse da Terra que nós estamos comentando hoje, onde o mal ainda existe num nível que é difícil de acreditar que o ser humano possa fazer, mas ele faz. Né? Então, vão continuar, né, com a maioria, convivendo com a maioria de pessoas ainda neste momento de ignorância em relação ao amor incondicional. E aí cabe a cada um de nós de novo, separar o joio do trigo e decidir em cada ato, gesto e atitude, para que lado nós vamos trabalhar. Então, gente, eu espero que eu tenha conseguido passar
me fazer entender nessa mensagem, que é delicada porque envolve política, crenças, rótulos, maldades, é uma série de coisas. Mas eu acho que a mensagem final é essa, não vamos apegar a nomes, a bandeiras, a nada. Vamos nos apegar a uma coisa, a tudo o que Jesus nos ensinou, ao amor incondicional. O que vier da boca de qualquer pessoa, de qualquer país, de qualquer político, de qualquer entidade que tenha realmente a ver com amor incondicional e não com ego, com interesses escusos, financeiros, etc, etc, é a nossa bússola. Vamos atrás, vamos ajudar, vamos apoiar. E tudo aquilo que for voltado à separação, ainda que tenha a cara de um cordeiro, mas está voltado à separação, à destruição, ao mal, não se apegue a nomes, se apegue a fatos, a fatos concretos, não se apegue a fake news, se apegue a fatos concretos que você está observando com a sua inteligência, com o seu intelectual e filtrando com o seu coração. Aquilo que não for bom, vamos dizer, não é bom para mim, não quero. E aquilo que for bom, vamos trazer, vamos acatar. Porque essa transição que nós estamos passando, ela não será lenta. Ela acontecerá nos próximos, está acontecendo e acontecerá fortemente com situações muito mais complexas ainda nos próximos anos. Nós vamos passar ainda por momentos muito delicados. Mas, com amor no coração, nós vamos tirar tudo de letra. E ao final dela, nós vamos passar a viver num mundo de luz, de regeneração, onde o bem prevalecerá sobre o mal. Gratidão a todos vocês pela participação. Peço perdão por qualquer palavra mal colocada. Um forte abraço. Aguardo vocês na próxima quarta-feira com um outro assunto sobre ciência, espiritualidade e despertar da consciência. E a gente se vê em breve. Até já.